Prepare-se para um pãozinho caseiro delicioso, perfeito para o café da manhã ou lanche da tarde. Imagine um pão quentinho com manteiga derretendo por cima, uma verdadeira delícia que alegra o dia. A receita de hoje ensina a fazer esses pãezinhos em apenas 15 minutos. Super prático, macio e saboroso, você vai adorar. Vou colocar aqui o leite na vasilha. Uma vasilha bem grande para termos espaço para misturar. Vou colocar o fermento biológico seco, dar uma misturada. O leite deve estar morno, não muito quente, mas morninho. Vejam como está fazendo bolinhas de ar. Estão vendo? É sinal de que o fermento está bom e a massa do pão vai crescer. Aqui eu vou fazer tudo à mão, mas se vocês quiserem fazer na batedeira planetária, pode ser também. Já coloco também o açúcar refinado. Misturo. Então, a cada adição de ingrediente aqui, vamos misturando. Um ovo levemente batido, manteiga ou margarina sempre em temperatura ambiente. Nunca façam com ingrediente gelado e eu gosto de usar a sem sal. Aqui vou misturando e vou colocando a farinha aos poucos. Começamos misturando com a colher. Depois que ganhar mais consistência, vamos sovar essa massa. No momento em que estiver assim, colocamos o sal. O sal nunca colocamos antes para não inibir a ação do fermento. Então, colocamos um pouquinho de farinha e aí sim você coloca o sal. É aquela famosa dúvida, né? Que o pessoal fala assim: ah, mas meu pão não cresce. Então, tem que seguir essas etapas, esses truquezinhos aqui. Tá? Coloco mais farinha. Vejam que ele já está mais firminho. Aqui já podemos jogar na mesa, sempre enfarinhando a mesa e despejamos a massa. E agora vamos fazer assim, vamos agregando aqui a massa. Vamos amassando. Se precisar, coloquem mais farinha de trigo e vão amassando. Gente, a quantidade de farinha de trigo é sempre colocando aos poucos e testando, porque pode ser que precise de mais ou menos farinha de trigo. Porque tudo depende do tamanho dos ovos que vocês estão usando. A temperatura do ambiente também influencia na hora de acrescentar ou não mais farinha de trigo. E aí vocês vão sovando a massa até ela ficar bem lisa. Já vou mostrar para vocês o ponto. Gente, vou mostrar aqui para vocês a massinha. Ela já chegou no ponto, vejam como ela fica. Uma massa macia, porém úmida, ela não gruda mais nas mãos, bem elástica. Estão vendo? Esse é o ponto. Então, vocês sovam a massa até chegar assim, nessa textura. Agora vamos deixar essa massinha crescer. Mas antes, eu sempre separo uma bolinha bem pequenininha para não desperdiçar a massa, né? Bem pequenininha, colocamos em um copo com água em temperatura ambiente. Água, tá. E aí joga lá. A hora que essa massinha subir, esse é o sinal de que a massa já cresceu e ela está pronta para trabalhar. Na mesma vasilha que usamos para amassar a massa, coloco um pouquinho de farinha. Eu lavei a vasilha só para não ficar grudando depois a massa, sabe? Coloquei um pouquinho de farinha para não grudar, coloco a massinha aqui e aí tampo. Se a sua vasilha não tiver tampa, coloque um paninho por cima, um pano de prato. A ideia é que forme uma estufa aqui e essa massa possa crescer mais rápido. Vamos deixar por cerca de uns 30 minutos ou até vocês notarem que a bolinha subiu. Esse é o truquezinho da nossa massa. Já cresceu, e como sabemos se ela cresceu? Lembram da bolinha que colocamos na água? A bolinha subiu, então a massa está leve e está pronta para modelar os pãezinhos. Agora vou mostrar aqui. Olha que massa mais linda! Gente, vou colocar aqui na mesa, vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo e, com cuidado, retiramos essa massa. Falei aqui para vocês que solta facinho quando colocamos a farinha aqui no fundinho. Gente, eu pesei aqui a massa. A massa toda pesa 525 gramas. Quero fazer 9 porções para caber certinho na minha air fryer. Então, cada porçãozinha de pão tem que ter 58 gramas. Claro que aqui estou fazendo para ficar um padrão igualzinho. Mas em casa, se vocês não quiserem, façam o tamanho que vocês quiserem também na sua casa, tá? Sigam o tamanho da air fryer, porque cada modelo tem um tamanho diferente. Então, vejam aqui,
Já separei as porções aqui da massa, tudo com 58 gramas. Lembrando de novo, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Agora vou modelar aqui o formato deles, no formato de bolinha. Modelo eles aqui assim. Estão vendo? Vou modelar todos eles primeiro. A minha sugestão, então, para assar mais rápido esses pãezinhos, é usar a Air Fryer. Aqui vamos gastar 15 minutos para fazer, como já disse para vocês. Então, vamos colocar os pãezinhos modelados aqui dentro da Air Fryer. Aqui eu coloquei um papel manteiga e um tei com manteiga também, isso só para facilitar na hora de retirarmos o pãozinho daqui. Então, vamos acomodando aqui. Um do ladinho do outro, deixem um espaço porque essa massa vai crescer. Estão vendo aqui, direitinho na minha Air Fryer. E aí vamos deixar aqui até crescer a massa, cerca de uns 10, 15 minutinhos. Vamos ver aqui, a massa já cresceu. E é assim, quando ela fica aqui dentro da Air Fryer fechadinha, ela forma uma estufa, por isso que ela cresce bem rápido. E lembrando que eu ainda não liguei a Air Fryer, vou ligar apenas agora. E outra dica também, se vocês quiserem ter certeza que a massa está bem crescida, vocês voltam a colocar uma bolinha de massa na água e, a hora que subir, é sinal de que ela está prontinha para assar. Então, mais uma dica aí. Agora vamos ligar a Air Fryer na temperatura a 180 graus por cerca de 7 minutos. Já deu 7 minutos e vamos mudar a temperatura para 150 graus e vamos deixar por 8 minutos. O pão já está pronto, olha que lindo que ele ficou. E ficou pronto muito rapidinho. Ao total, ele ficou 15 minutos e agora, com ele ainda quente, pincelamos aqui manteiga ou margarina. Estão vendo? E como está quentinho, essa manteiga aqui vai derreter, vai deixar o pão bem brilhante e gostoso. Agora vou esperar esfriar os pãezinhos para retirar do cesto. Com cuidado, retiramos. Estão vendo? O papel manteiga como facilita até para retirarmos. Então, olha só, aqui temos o nosso pãozinho. Olha só que belezura! Pão quentinho, rápido, 15 minutos para vocês tomarem o seu café da manhã, o lanche da tarde. Olha só, gente, o pãozinho fica muito fofinho. Vou cortar aqui para vocês verem. Olha só a maciez desse pão. Olha que delícia! Cortei aqui, olha só a maciez desse pão. E vocês viram como fica pronto rapidinho. Claro que, se vocês quiserem, podem fazer no forno convencional também. A diferença é que do forno convencional vai gastar mais tempo. Air Fryer é sempre metade do tempo que seria no forno. Gostaram da receita? Amei muito a sua companhia por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.